No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Governo publica regras do programa Auxílio Brasil com novos benefícios e diferentes regras de participação. Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal confirma a decisão da ministra Rosa Weber que suspende pagamentos de emendas do relator, o chamado orçamento secreto. Sob influência de veredito do STF, deputados aprovam PEC dos precatórios em segundo turno e texto segue para o Senado. Essas e outras notícias, a edição desta quarta-feira, 10 de novembro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Os comentários de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A degradação do Estado brasileiro no governo de Jair Bolsonaro se apresenta em diferentes setores da nossa sociedade e agora a educação volta a ser alvo. Tivemos nos últimos dias uma verdadeira debandada de servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, ligado ao Ministério da Educação e que organiza o processo seletivo do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. Como nós dissemos aqui no programa de ontem, 29 servidores do INEP pediram exoneração na última segunda-feira, sendo que 27 deles trabalham em áreas ligadas à prova. Antes disso, outros 2 profissionais já haviam pedido para deixar o Instituto, somando 31, o que mais uma vez coloca em risco a realização das provas marcadas para os dias 21 e 28 desse mês de novembro, ou seja, daqui a menos de 2 semanas. Esses pedidos de exoneração ocorreram em protesto à gestão do INEP, órgão que é presidido por Danilo Dupas, indicado ao posto pelo ministro da Educação Milton Ribeiro em fevereiro último. Dupas foi professor na mesma instituição privada em que o titular da pasta foi vice-reitor, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Os servidores têm denunciado, abre aspas, fragilidade técnica e administrativa, fecha aspas, no comando do Instituto, sendo que Dupas ainda é acusado de tomar decisões sem critérios técnicos, realizar assédio moral e se omitir de responsabilidades. Esse é apenas mais um capítulo nessa história de descaso que o governo Bolsonaro tem com o principal instrumento de acesso dos estudantes ao ensino superior no nosso país. Lá em 2019, no primeiro ano de mandato, o ex-capitão insistia naquilo que ele chama de ideologia de gênero, algo completamente sem sentido. Ele chegou a prometer, logo depois de eleito, ainda em 2018, que iria vistoriar as questões da prova ao mostrar indignação com perguntas que tratavam de dialetos de minorias. Só que o que foi apresentado pela gestão federal foi uma total incapacidade de promover o exame. Foram mais de 170 mil reclamações ao MEC de estudantes em relação ao primeiro Enem desse governo. O ministro, à época, Abraham Weintraub, fez questão de inverter a lógica e dizer que aquele havia sido o melhor Enem de todos os tempos. No ano passado, o governo quis manter a prova na data inicial, mesmo com a defasagem de ensino entre o público e o privado que se ampliou no país por conta da pandemia. Mesmo com a realização das provas apenas no início de 2021, o Enem teve abstenção recorde de mais de 55% dos 5,8 milhões de inscritos. Os obstáculos que Bolsonaro e sua turma impõem para que os estudantes possam conquistar uma vaga em universidades públicas apenas confirmam o caráter ignóbil e ignorante desse governo.
Esperamos que essa debandada do INEP não prejudique ainda mais os jovens de todo o país em busca de capacitação. Eu queria comentar também, rapidamente, essa lamentável aprovação da PEC dos precatórios na Câmara em segundo turno, algo que o governo contava com muita expectativa. Nem a enorme mobilização popular contra esse calote da gestão federal na intenção de oferecer recursos a parlamentares que votassem a favor do texto foi capaz de alterar o resultado. Nem mesmo a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que confirmou a medida monocrática que já havia sido tomada pela ministra Rosa Weber, suspendendo o pagamento das tais emendas de relator, o chamado orçamento secreto. Desta forma, a matéria será analisada pelos senadores, que demonstram mais resistência ao tema. Caso a PEC não passe pelo Senado, o governo terá de buscar uma nova fonte para financiar o programa Auxílio Brasil, detalhado pelo presidente Bolsonaro no dia de ontem. É uma pena que a pressão da sociedade não tenha surtido efeito e essa excrescência, que é a tal da PEC dos precatórios, tenha seguido. Que essa mobilização permaneça no sentido de se barrar essa matéria no Senado e, principalmente, de afastamento do Bolsonaro da presidência a partir dos atos que devem ser realizados no próximo dia 20, quando será lembrado o Dia da Consciência Negra. Para que os brasileiros tenham um mínimo direito à educação pública de qualidade e para que os recursos públicos tenham como único objetivo beneficiar a população mais pobre, é imperativo tirar esse senhor do cargo máximo do país. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes AM, agora é 860. Sintonize no seu rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a professora titular aposentada do Colégio Pedro II, militante sindical e integrante do grupo de trabalho Mulheres do Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II, Sindiscope, Kátia Mota. Kátia Mota, bom dia! Bom, primeiro eu queria dar bom dia a todas e todos e todes, dizer que eu agradeço muito o convite, um convite muito honroso, porque esse espaço do Faixa Livre é um espaço muito democrático, né, muito aberto e que tem sido uma importante trincheira, né, de discussão política no Brasil atualmente. Kátia, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Kátia, a gente queria conversar com você sobre essa situação caótica que o país vem atravessando nos últimos quase 3 anos, sob a gestão do senhor Jair Bolsonaro.
Esse sujeito que foi alçado ao Palácio do Planalto a partir de um projeto golpista que se estabeleceu no nosso país, vem levando à frente os planos dos ultraliberais à risca, transformando o Executivo Federal em um cabide de empregos para militares e ex-militares, ameaçando golpe de Estado, entregando o Estado Nacional, precarizando ainda mais as relações de trabalho, liderando um verdadeiro genocídio durante a pandemia de Covid-19, com mais de 600 mil brasileiros mortos, utilizando-se do bom e velho toma lá da cá para contar com o apoio parlamentar e se livrar dos mais de 130 processos de impeachment que se acumulam na Câmara contra ele, e também desses 9 pedidos de indiciamentos feitos pela CPI da pandemia, enfim. Qual é a análise que você faz, Kátia, para essa gestão do Jair Bolsonaro na presidência da República? Para falar do governo Bolsonaro, na verdade, os dados para contextualizar o que pode ser a análise desse governo estão dados na sua própria pergunta, né? Tudo isso que você falou e um pouco mais. Um pouco mais porque, para mim, é um governo fascista, né? E aí, outro dia, eu estava na internet, no Facebook, um amigo postou alguma coisa de que eu não me lembro mais, e aí eu fiz um comentário e chegou uma pessoa e disse assim: mas você não acha ruim ficar banalizando o termo fascismo para caracterizar o governo Bolsonaro? Aí eu disse: olha, banalizar o termo fascismo, acho que essa discussão se é fascismo, se não é, ela já está superada. Aí a pessoa replicou: está superada para quem? Para você individualmente ou para a classe trabalhadora? E aí eu retruquei, né? De que classe trabalhadora você está falando, meu amigo? Para essa classe trabalhadora que teve 600 mil pessoas mortas por uma doença que poderia ter sido melhor combatida, para essa classe trabalhadora que está desempregada, que está pedindo esmola na rua, que está se debatendo para pegar ossos num caminhão, para essa classe trabalhadora, que é dessa classe trabalhadora que você está falando, ou de alguma que é um abstrato, é um construto que está nos livros, né, nos manuais? Porque para essa classe trabalhadora real, essa discussão se é fascismo ou se não é, ela importa pouco. Mas também não vejo nenhum empecilho em dizer que esse governo é fascista, que o que a gente está vendo é o fascismo, é uma face do fascismo, né? Uma edição do fascismo século XXI. E todos os dados estão aí para isso, né? Você tem aí uma classe dominante que está ganhando rios de dinheiro, né? Aumentaram os milionários brasileiros nessa pandemia. Você tem aí todo um empresariado apoiando, fazendo jantar para receber esse senhor. Você tem aí uma mídia que pouco fez antes, né, para esclarecer a população de quem era realmente esse senhor, e agora fica fazendo papel de que está combatendo esse governo, mas não larga das pautas econômicas de um senhor Paulo Guedes, né? Então, assim, para mim, a caracterização de fascismo está aí toda. Agora, realmente, para o povo, essa discussão conta pouco, porque a realidade é morte. Lá em 2018, Kátia, quando aquela onda bolsonarista surgiu, baseada no discurso do ódio, com disparos em massa de notícias falsas pelas redes sociais, adotando a retórica da anticorrupção, que já foi há tempos por água abaixo, você esperava, naquela época, que o Brasil iria tão fundo na crise? Olha, eu sou daquelas que, assim, espero sempre o melhor, sonho com o melhor, mas me preparo sempre para o pior. E do ponto de vista de um anarquista, de uma pessoa que entende a atividade política como algo muito maior do que política partidária, do que eleição, do que democracia representativa, eu nunca espero mesmo, assim, desse sistema algo muito bom, né? Há coisas suportáveis, há coisas menos ruins, mas para mim nunca vai ser o ideal. Eu nunca vou aguardar algo bom totalmente, né, para o povo.
desse sistema. Então, assim, as expectativas nesse sentido do que sai desse sistema corrompido, viciado, dessa nossa democracia, entre aspas, para mim nunca é satisfatório. Agora, em relação ao Bolsonaro, o Bolsonaro já está aí nesse mesmo quadro político há mais de 30 anos na cena política, né? As pessoas que o elegeram, as pessoas que conduziram a essa campanha, que alimentaram esse viés político, elas também já estavam aí. As sementes já estavam aí, né? Só que a gente, num momento, uma certa conjunção histórica aí, isso surge nesse auge, né? Então, realmente, assim, eu não vou dizer que desejava uma situação tão ruim como a gente está agora, mas ela não me espanta, ela não me surpreende em nada. Agora, Kátia, quem você considera o principal culpado por todo esse processo que o Brasil tem atravessado nesse momento? Dá para apontar um responsável maior por esse caos? Eu procuro sempre fugir desses estereótipos de o responsável, o culpado, né? Assim como fujo também de o herói, o mito, né? Eu busco ir para além dessa ideia personalista ou, né, de dar nomes. Eu vejo tudo como um sistema, né? E aí, claro, pensando no sistema maior que a gente vive, no capitalismo, no acirramento da exploração capitalista que a gente está vivendo, no modus societário do Brasil, de como o Brasil foi formado, né, do nosso passado colonial, escravista, né, da ditadura mais recentemente, de como isso não foi sanado, de como isso foi, de uma certa forma, acordado debaixo dos panos, né? Então, toda essa história de violência, né, de desrespeito aos direitos, né, tudo isso vem criando esse sistema que está aí, né? Vem alimentando esse caldo de cultura que vai apontar para esses caminhos, né? Tem alguns agentes que participam mais, né? Boa parte da mídia corporativa, né? Os próprios políticos, agentes políticos que, de uma certa forma, costuram acordos, né, para tudo e evitam debater certos assuntos, como a questão da ditadura, o legado, a herança maldita dessa ditadura, né? Enfim, há vários elementos aí presentes, mas eu acho que a gente tem que pensar nisso como um processo, né? Um processo que começa até antes do que se convencionou chamar como descobrimento do Brasil. Uma das faces desse governo, Kátia, como nós já dissemos anteriormente, é a manutenção das estruturas de poder baseadas no capital de uma classe política fisiológica que troca votos por cargos e recursos do orçamento. Exemplo disso é a PEC dos precatórios, em análise no Congresso, que acabou de ser aprovada na Câmara dos Deputados, visando reservar verbas públicas para emendas parlamentares sob o argumento mentiroso de que há necessidade de se financiar um programa social, no caso o Auxílio Brasil. Como é que você observa esse tipo de prática, Kátia, de privilegiar a classe política em um país onde milhares de pessoas estão disputando restos de comida no lixo? O fisiologismo, o troca-troca, beneficiar uma casta em desfavor de outra. Isso é ou não é parte desse sistema político que a gente conhece? Isso não foi inventado agora, né? Por pior que isso esteja aparecendo no momento, isso não foi invenção desse desgoverno que está aí, né? Isso é uma prática que já vem há muitos anos na realidade brasileira, né? Não só brasileira, diria, né? A realidade da política
institucional, da política representativa, dos sistemas ditos democráticos, já incorpora isso há muito tempo, né? Então, assim, isso é um sintoma do momento ou faz parte justamente das causas, né? Ou já é algo que é sistêmico, né? Então, assim, por isso que eu, particularmente, tenho uma resistência a acreditar que determinado político ou eleger determinada pessoa vai mudar, né? É a ideia de implodir um sistema por dentro. Você não implode um sistema por dentro, você se implode junto com ele. Porque o sistema é isso, né? O sistema é o que está aí. Então, assim, essa descrição que você faz de tudo que está acontecendo, para mim não é sintoma, né? Isso aí já é parte do que é a realidade, né? E sempre é cruel nesse país, sempre foi cruel. Desde o momento em que os nossos antepassados indígenas foram escravizados, foram mortos, foram genocidados, né? Depois os africanos vieram, foram explorados, foram escravizados. Sempre houve essa crueldade, né? Sempre houve essa exploração do nosso sistema. E o fisiologismo é uma das formas com que essa casta se utiliza para continuar sobrevivendo, continuar por cima, continuar mandando, continuar se alimentando como vampiros do sangue do povo. Frente a todas essas ações irresponsáveis do governo de plantão, Kátia, observa-se um processo crescente de judicialização da atividade política. Muitas decisões tomadas em parlamentos e gabinetes vão à apreciação de tribunais que, por si só, não representam a população. Esses magistrados não são eleitos pelo voto, mas tornam-se responsáveis, muitas vezes, pelos rumos do país. Você vê com bons olhos, Kátia, essa atuação de juízes para dirimir, resolver questionamentos produzidos pela política? A questão do judiciário, para mim, é uma questão que se insere no que eu chamo de sistema, né? Esse sistema que eu digo, né? O judiciário é um braço desse sistema. É uma das formas que o sistema utiliza para subjugar também o povo, né? As aspirações do povo. Não é à toa que ele é utilizado para criminalizar aqueles que militam por uma visão de mundo mais livre, mais justo, né? A criminalização dos lutadores, dos militantes, está aí, sempre existiu, né? A criminalização das greves, né? A penalização das greves, né? A judicialização da vida cotidiana, com prisões, né? Pessoas que são presas por roubar um litro de leite, um pão, né? Enquanto a gente percebe que há todo um aparato que beneficia os grandes, né, ladrões, os grandes desfalcadores da nação, que roubam, que prejudicam milhões de pessoas, né? Então, assim, dá para esperar algo diferente de um sistema judiciário que penaliza militantes, que penaliza mulheres que furtam para alimentar seus filhos, que penaliza pessoas que lutam pela terra, por dignidade, por moradia? Dá para esperar algo diferente de um sistema judicial como esse? O intervencionismo é uma forma deles manterem o sistema, né? Mudar tudo para não mudar nada. Então, assim, o jurídico, para mim, faz parte de todo esse sistema. É uma das faces dessa moeda, né? E é claro que, em alguns momentos, pode parecer que, nossa, olha, a justiça está coibindo a ação do fascista lá. Mas se a gente pensar bem, essa justiça também foi conivente com a chegada dele ao poder, né? Também em ação ou falta de ação é também uma parte do que criou esse quadro que a gente tem aí agora. Esse fenômeno do bolsonarismo, Kátia, que se estabeleceu por uma série de fatores aqui no nosso país, mas com base principalmente nessa negação à política, pode ser derrotado de que maneira? Você observa como nós, que defendemos ideias minimamente civilizadas,
podemos extirpar, ou ao menos isolar a insignificância, esses discursos extremistas da turma do Jair Bolsonaro? Bom, como eu disse antes, né, a turma que você chama de a turma do Bolsonaro, para mim é uma turma que já existe aí, que vai ser a turma do Bolsonaro, a turma do... Enfim, vai mudar o nome, mas o projeto político é o mesmo, né? Como é que a gente pode reduzi-los, né, a essa insignificância? Dialogando com o povo, né? Mudando essa visão de que a gente precisa de um sistema de representação, de alguém que vá lá lutar por nós, falar por nós, agir por nós, né? Essa rejeição à política que você fala, a gente tem que pensar, mas a que política, né? Talvez a gente precise trabalhar melhor essa noção de política como entendimento de tudo aquilo que a gente faz no nosso cotidiano, que envolve escolhas para viver em coletividade, para viver em paz, para viver com saúde, dignidade, educação para todos. Quando a gente reduz isso a simplesmente de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos ir às urnas e indicar aqueles que vão falar por nós, a gente está trabalhando essa ideia da terceirização, da alienação, né? A pessoa acha que elegeu um representante e que pronto, está acabado, né? Então, essa ideia de política, ela já está muito batida mesmo. Há uma rejeição muito grande, sim, a isso. Não é à toa que a cada eleição a gente vê que o índice de votos brancos, nulos ou de abstenções é maior. As pessoas estão rejeitando esse sistema. Não é uma ideia de ser antipolítico, ser contra-político, mas ser contra a política dessa maneira que é difundida à exaustão, né? Então, acho que um caminho para isso é a gente pensar que cada um de nós tem um pouco de poder nas mãos, cada um de nós pode e deve participar, atuar, se organizar na coletividade, né? Essa ideia de que um salvador vai nos libertar, ela precisa ser de alguma forma combatida, né? A gente precisa entender que a política é aquilo que a gente faz no cotidiano. A política, ela começa com a nossa vizinhança, com aquilo que a gente constrói no nosso coletivo, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas relações de trabalho, na educação, no transporte, enfim, tudo aquilo que a gente age para de alguma forma modificar, né, ou melhorar as condições coletivas de vida, né, é política. Nesse sentido, se as pessoas entenderem que a política ela pode ser uma construção diária, cotidiana e próxima dela, eu acho que a gente consegue destronar os bolsonaristas, os nazistas, outros istas que estão por aí. A tal da esquerda, Kátia, tem desempenhado um papel minimamente responsável diante de todos esses problemas que já foram colocados ao longo dessa nossa entrevista? Os partidos do campo progressista, os sindicatos, os movimentos sociais, todo esse espectro que representa os ideais da classe trabalhadora, ou deveria, está agindo com a firmeza devida? Olha, retomando a ideia de sistema, ele não funciona se não houver também essa aparência de democracia, de normalidade, né? Das instituições estão funcionando. E uma das coisas que faz isso, que dá legitimidade a esse sistema todo, é o que a gente convenciona chamar de oposição, de esquerda, né? Não vou dizer que intencionalmente, né? Há muita gente que comprometida, né, com a transformação social, com alguma mudança, né, nesse meio todo. Mas, em geral, para mim, o papel que essa esquerda tem desempenhado é simplesmente de legitimar tudo isso, todo esse sistema, né? Desde a pandemia, por exemplo, desde o início desse governo, né, houve algumas declarações de não, isso é do jogo democrático, foi eleito democraticamente. Eleito democraticamente? É possível falar isso? Quando a gente percebe claramente que houve compra de votos,
enfim, disparo de mensagens, de fake news, de desinformação generalizada da população, e as pessoas ficam dizendo, não, meus parabéns, realmente, olha, fui eleito democraticamente, agora eu espero que o senhor faça um bom governo. Ou seja, está desempenhando esse papel aí de legitimar toda a farsa armada, né? Então, sinceramente, eu vou dizer, em especial nesse contexto da pandemia, passou da hora de se chamar uma greve geral, passou da hora de se parar esse país e de clamar por justiça para essas 600 mil pessoas mortas. Passou da hora das pessoas entenderem que estão perdendo todo o resquício de qualquer possibilidade de direito, de futuro, de dignidade. Passou da hora de o que se chama de esquerda entender que, mais do que qualquer coisa nesse momento, a luta é pela vida, a luta é pela sobrevivência, a luta é por dignidade, não é por voto, não é por projeto político eleitoral. Então, sinceramente, não tenho o que dizer, né? Eles estão desempenhando o papel deles, que é ficar aí mandando as pessoas irem para as urnas no meio de uma pandemia para votar em X, Y, Z, porque aí vai mudar, né? Porque aí lá dentro eu vou tentar lutar por você. Sinceramente, enquanto a gente mantiver esse tipo de postura, a gente está só jogando para a plateia, né? Então, as grandes centrais, onde estão as grandes centrais que não chamam uma greve geral, que não chamaram o povo a lutar por vida, pela própria vida? Onde estão os sindicatos? A maioria deles, porque eu particularmente, vou te dizer, eu milito em um sindicato que passou essa pandemia toda fazendo um movimento de ajuda, de apoio a movimentos sociais que estavam lá nas comunidades lutando pela vida. Enquanto a esquerda fica aí ocupando as pracinhas da Zona Sul, tem uma série de lutadores que estão lá nas comunidades de frente, lutando, conversando, levando comida, levando água, e eles precisam de apoio. E qual foi o movimento feito por partidos ou por centrais nesse sentido? De ajudar essa população, de lutar junto com ela, de subir às comunidades, né? E dialogar com essas pessoas. Não se vê. Então, sinceramente, dentro do que eu chamo desse sistema, essa esquerda está desempenhando um papel esperado para ela, que está muito, muito, muito aquém do que deveria ser, né? Do que a gente minimamente poderia esperar num momento como esse. E qual seria a solução, Kátia, para o país abandonar essa onda de retrocessos civilizatórios patrocinados por esse capitalismo opressor e passar a dar dignidade para o povo trabalhador? Essa solução passa pela classe política? Olha, eu sou anarquista. E eu uso muito as redes sociais e às vezes eu coloco essas inquietações do ponto de vista político na visão libertária, anarquista. E muitas vezes isso de alguma forma incomoda ou fere algumas suscetibilidades. E às vezes me perguntam, então, mas qual é a solução? Se você acha que nada disso adianta, se não adianta votar, qual é a solução, né? E eu costumo dizer que assim, eu não estou aqui para dar a solução, né? No sentido de que não é o meu papel, não é aquilo que eu acredito, aquilo em que eu acredito, de eu ter uma solução. Pelo contrário, há uma solução que é coletiva, né? Que deve ser construída coletivamente. Na verdade, sim, há soluções, não há uma solução, há várias soluções. Eu entrevejo e posso apontar alguns caminhos nos quais eu acredito e caminhos que eu vejo que companheiros próximos a mim percorrem e que eu tento apoiar e que eu tento participar, que é o da construção coletiva, comunitária. E aí eu tenho inúmeros exemplos. É o companheiro lá da Formiga, do Morro da Formiga, que tem um trabalho maravilhoso. É o companheiro do Morro do Alemão. É o outro companheiro lá e a companheira na Maré. Enfim,
a outra companheira que vive numa ocupação na Gamboa, enfim, são várias coisas que estão acontecendo por aí, que estão fora desse radar da política institucional, que estão fora dessa construção da política partidária e que tem se mostrado como um esforço válido para pensar o mundo de forma diferente, né? Não só pensar, mas agir também. Trazer o que a gente costuma chamar de utopia do mundo melhor para o nosso cotidiano, né? Tentar viver coletivamente, tentar construir com solidariedade, com partilha, com autogestão, com autoajuda. Então, assim, são inúmeras as atitudes, são inúmeras as coisas que eu vejo acontecendo e que muita gente não vê, porque não tem o olhar para isso. Mas eu, da minha perspectiva, eu enxergo que se existe alguma possibilidade, é esse o caminho da gente construir aqui de baixo, da base, com quem está perto da gente, com quem se dispõe a lutar, a construir, a colocar a mão na massa e a entender que não existe uma certeza, que as certezas elas podem ser prisões, né? Que é importante a gente partilhar as dúvidas e construir junto, errar, acertar, mas estar junto, né? Construir junto e não delegar a outro para construir para nós. Então, assim, solução, eu não tenho agora, não posso te dar uma fórmula mágica. Olha, a solução é essa. Até porque se eu fizesse isso, eu estaria indo contra todos os meus princípios, os princípios os quais eu defendo. Mas eu acredito na participação nessas empreitadas, nessas esferas da política dos de baixo, né, da população, do companheirismo, da solidariedade. Eu participo, como disse, de um sindicato, que é o Sindicato de Servidores do Colégio Pedro II, que tem algumas construções que são muito importantes desse ponto de vista, de estar junto com movimentos sociais, né? Nesse sindicato eu também participo do grupo de trabalho das mulheres e a gente está tentando construir, buscar soluções, primeiro tirar essa invisibilidade das questões das mulheres que foram muito penalizadas nessa pandemia, né? Que estão exaustas, nós estamos exaustas, né? E é através dessa construção da companheira ali do lado, ouvindo e pensando junto, que eu acho que é o caminho. Solução final eu não tenho para dar, e se eu tivesse eu não daria, porque eu acho que a gente tem que estar junto. Kátia Mota, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço. Então, eu queria agradecer muito por esse espaço, né, por essa possibilidade de estar aqui conversando, dialogando com tanta gente. E se eu puder deixar, se as minhas palavras deixaram alguma mensagem, espero que tenha sido essa, de que é possível a gente mudar tudo, sim, né? Mudar o mundo, mudando a gente também junto. Obrigada. Conversamos aqui com a professora titular aposentada do Colégio Pedro II, militante sindical e integrante do grupo de trabalho Mulheres do Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II, Sindiscope, Kátia Mota. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Bandeirantes 860. Nova frequência para velhos amigos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor da Universidade Federal Fluminense, a UF, e membro do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração, Luiz Jardim. Luiz Jardim, bom dia. Olá, ouvintes do Faixa Livre. Olá, Anderson. Queria, nesse começo, agradecer a vocês por abrir esse espaço aqui para a gente conversar sobre o livro recém-lançado.
Luiz, muito obrigado por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Luiz, a Celeste Sintra, nossa produtora, me passou aqui que você é um dos organizadores de um livro muito interessante, tratando de um tema fundamental, que é essa extensa atividade de mineração que existe no norte do nosso país, mais precisamente na região de Carajás, dominada pela empresa Vale. O nome dessa obra é 4 décadas do projeto Carajás, fraturas do modelo mineral desigual na Amazônia, que traz um panorama, através de uma série de textos, dos danos produzidos pela exploração de minério naquele território. Eu gostaria primeiro, Luiz, que você explicasse aqui para os nossos ouvintes o que representa Carajás para a atividade mineral no Brasil, para os lucros da Vale. Fala um pouquinho, por favor, sobre esses 40 anos de mineração por lá. Anderson, realmente falar sobre o projeto Grande Carajás ou o programa Grande Carajás, como ele foi concebido no período da ditadura militar, é um tema de bastante importância e atualidade para a sociedade brasileira. O programa Grande Carajás, assim como ele foi concebido pelo Estado, autoritário, ele foi constituído no interior da Amazônia, ainda uma Amazônia intensamente preservada, ainda uma Amazônia com bastantes povos tradicionais ali situados, e esses povos foram atropelados por esse grande empreendimento que tinha como o seu discurso principal a ideia do progresso, a ideia de trazer o desenvolvimento, a ideia de trazer inclusive a civilização para esse espaço que foi considerado durante a ditadura militar como desabitado. As populações foram apagadas, as populações ali contidas foram desapagadas. Mas o que isso tem a ver com o que a gente está discutindo hoje? Carajás segue sendo um empreendimento de central importância dentro da geopolítica brasileira ou da posição brasileira no cenário internacional. Carajás é hoje a principal região produtora de minérios do Brasil. E aí eu não falo só de minério de ferro, falo também de cobre, falo de níquel, falo de manganês. E também ouro em menor escala. Carajás hoje é a principal mina da companhia Vale, antiga companhia Vale do Rio Doce. Hoje uma transnacional, com empreendimentos em inúmeros países, com um volume de lucratividade estrondoso. Então esse empreendimento é o principal empreendimento da Vale, está ali situado no coração da Amazônia, no sudeste do Pará, e representa só para a Vale, representou em 2020 um faturamento de 79 bilhões de reais. Então a gente está aí chamando a atenção de que esse empreendimento é o empreendimento mais importante dessa companhia, é o principal ativo dela. E por que essas características é bom dizer aqui, Anderson? Primeiro, o projeto Grande Carajás ele tem uma escala de produção significativa. É um empreendimento que produz um minério com baixíssimo custo, dado a infraestrutura que está ali, que a gente vai discutir também ao longo do livro, a ferrovia, os portos, dado a forma de produção que a Vale incorporou ali, com altíssimo maquinário e pouquíssima mão de obra relativa. Então a gente está falando de um empreendimento que produz um minério aí em torno de 7 a 9 dólares a tonelada. E é bom dizer que a gente já chegou a ponto de ter um valor de 100 dólares a tonelada. Então a gente está falando aí de um empreendimento de altíssima lucratividade, onde se paga muito pouco imposto, inclusive. Outro fator importante do minério de ferro contido em Carajás é que ele é um minério de ferro de altíssimo teor. O que isso significa para os ouvintes que não conhecem muito bem o setor? O minério de ferro contido em Carajás tem 67% de teor de ferro. Ou seja, quando se extrai ali 100 toneladas, 67 toneladas desse volume extraído com terra, com materiais que não são minério de ferro, outros minerais,
representa ali 67 toneladas, né? Então, 67% do que é extraído é minério de ferro. Isso é um altíssimo teor, se gera pouco rejeito nessa forma de produção, né? Ainda é significativo em termos de volume, mas pouco comparativamente com outros minérios, e isso também tem um alto atrativo para as siderúrgicas, porque torna a transformação mineral menos poluente, né? Então, o minério de alto teor acaba consumindo menos energia, liberando menos rejeito e tornando esse processo siderúrgico menos poluente. Então, esse minério em geral, inclusive, ele é tão rico em minério de ferro que ele é misturado com o minério extraído de Minas Gerais pela própria Vale, né, que tem um menor teor, tem menos de 40% de teor de minério de ferro, e chega-se num teor mais baixo para ser vendido pelas siderúrgicas, tornando assim o preço mais palatável, inclusive, né? Então, falar de projeto Grande Carajás, ou falar da mineração de ferro de Carajás, na Amazônia, é falar do principal, hoje o principal espaço produtor de minério do Brasil, o principal centro de produção de minério da Vale, e sem dúvida nenhuma se tornará ou continuará como essa centralidade, com essa centralidade ainda aí pelas próximas 2 décadas, né? Então, é um projeto que o livro inclusive trata sobre o ontem, né? Sobre o passado, sobre o hoje e sobre o futuro. Como é que foi a organização, Luiz, dessa obra tratando dessa verdadeira tragédia que é a atividade de minério na Amazônia? Quem que teve a ideia de lançar o livro? Como é que vocês selecionaram e organizaram esses textos de diferentes autores? Bem, Anderson, a ideia do livro é concebida dentro do Comitê Nacional em Defesa do Território frente à Mineração. Esse é um livro que faz parte de uma coleção, na verdade, de um esforço, uma força-tarefa do comitê de pensar o modelo mineral brasileiro, né? Então, além desse livro, a gente já publicou um livro sobre a Covid, né, sobre mineração e Covid, tentando entender esse processo da mineração ao longo, né, como as mineradoras atuaram ao longo desse período da Covid, né, que a mineração não parou, né. Ele também tem uma outra publicação que já foi lançada, que é do povo Munduruku, né, os impactos do garimpo sobre o povo Munduruku, e essa é a nossa terceira publicação já lançada, tem outras por vir, né, que trabalha especificamente com o empreendimento Carajás. E por que Carajás? Né? Como eu disse antes, né, Carajás é um caso emblemático, é o caso que sintetiza a mineração do Brasil, é um caso que explica muito do modelo mineral brasileiro violento, que devasta a Amazônia, né, que expropria os indivíduos de suas terras, que mata indivíduos na ferrovia, que subjuga, né, ou tenta subjugar e oprimir povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e ao longo urbanos também, né? Então a gente está falando aqui de um empreendimento que sintetiza esse modelo mineral. E essa publicação vem com esse objetivo de mostrar, né, essas publicações todas, de mostrar como é o modelo mineral brasileiro e pensar, analisar o modelo mineral brasileiro. Primeiro porque esse é um tema, discutir para a sociedade o modelo mineral brasileiro, um tema novo. Para isso, né, para a gente conceber esse livro, a gente chamou, né, além de nós do comitê, especificamente o grupo de pesquisa política, economia, mineração, ambiente e sociedade, o Poemas, né, que são os organizadores, eu e o professor Tádeo Coelho, a gente convidou 2 outros importantes grupos de pesquisa que já vêm pesquisando a mineração no Maranhão e no Pará há algum tempo, né, alguns anos, alguns até há mais de uma década, pesquisando a mineração, os impactos do grande projeto Carajás. Nesse caso, então, a gente convidou o grupo de pesquisa Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente, né, da Universidade Federal do Maranhão, o GEDMA. Eles escreveram o primeiro capítulo,
quer dizer, na verdade, o segundo capítulo, e também convidamos o grupo de pesquisa, né, Laboratório de Estudos em Território, Interculturalidade, Resistência na Amazônia, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Então a gente está falando de 2 grupos de pesquisa situados em pontos diferentes desse grande empreendimento. Os grupos de pesquisa que estão ativos no território, que têm uma responsabilidade junto com as comunidades atingidas, que produz conhecimento com essas comunidades, com e para essas comunidades. Então a gente está falando aí de pesquisa, ação, pesquisa que tem o sentido de produzir conhecimento científico, sim, mas um conhecimento científico comprometido com essas comunidades e pensando em outros modelos de desenvolvimento. Bem, dessa forma, com esses 2 grupos de pesquisa, a gente tem aí a publicação dividida em 2 capítulos, em 3 grandes artigos, digamos assim, né? O primeiro, uma apresentação nossa, né, que vai discutir essa relação do projeto Grande Carajás com o modelo mineral brasileiro. Então, como é que esse modelo mineral se expressa na Amazônia, né? Essa é a introdução que eu e Thales produzimos, né? Um artigo de síntese que tenta trazer também os principais elementos que foram tratados nos 2 artigos. O segundo artigo, né, que é do grupo La Terra, né, o título é Dinâmicas Regionais da Mineração em Carajás, da pilhagem de matéria e energia aos múltiplos territórios em resistência. Então ele está concentrado em pensar a exploração mineral e ainda um pouco, né, dos seus impactos da ferrovia, né, do transporte desse minério, mas sobretudo concentrado no estado do Pará. E o último artigo, né, estrutura logística e portuária da cadeia produtiva da mineração do sistema norte da Vale, mina de Carajás, englobando o corredor de Carajás. Então esse artigo é produzido pelo GEDMA, né, e tem esse objetivo principal de pensar o sistema logístico, os impactos desse sistema logístico, que compõem ferrovia, portos e o processo de transformação mineral também na siderurgia, sobretudo em Açailândia. E quais foram os problemas, Luiz, que a atividade da mineração trouxe para essas regiões do país, em especial o Pará e o Maranhão? O que é que isso produziu para as populações que por lá habitavam? Anderson, realmente falar do programa Grande Carajás ou dos projetos de mineração em Carajás é falar de impactos ambientais, de conflitos ambientais e de danos sociais e ambientais provocados pela mineração na Amazônia. E o que isso significa? É até difícil saber por onde começar. O primeiro ponto, para a gente entender a magnitude disso, nos primeiros 22 anos de exploração, até 2007, se extraiu 1 tonelada de minério de ferro. O que se estima para frente, nos próximos 22 anos, contados a partir de 2007, com os novos empreendimentos da Vale, S11D, N4, N5, é explorar 6,5 bilhões de toneladas de minério de ferro. Então a gente está falando de um aumento de 1 bilhão de toneladas para 6,5 bilhões. Imagina a magnitude do que a gente está falando. A gente vai explorar no mesmo período mais de 6 vezes o que a gente explorou nos primeiros 20 anos. Isso vai gerar um desmatamento de 4,1 mil hectares de floresta amazônica. Isso vai gerar uma apropriação de 27 milhões de hectares de terra. Isso vai gerar um consumo de água anual de 13,7 bilhões de metros cúbicos. Isso vai gerar um descarte de 4,5 bilhões de rejeito de estéreo. Ou seja, a gente está falando de muito rejeito, muito estéreo. 4,5 bilhões em 22 anos. A gente está falando de um consumo absurdo de água, 13,7 milhões de metros cúbicos ano. Então, isso tudo sob um ambiente muito frágil e pouco conhecido ainda dos cientistas brasileiros, que é a Amazônia.
Então, esse empreendimento, o grande projeto Carajás, vem sistematicamente produzindo em maneira cada vez mais intensiva impactos ambientais sobre o bioma amazônico. E aí é bom ressaltar que essas expansões que eu relatei agora, o projeto S11D, N3, N4, N5, né, necessitaram que fosse duplicada a ferrovia, a Estrada de Ferro Carajás, e que se necessite de um novo porto na região. Esses empreendimentos, tanto a duplicação ferroviária quanto a instalação de um novo porto, gerou desapropriação de casas. A comunidade de Cajueiro, no Maranhão, vem sofrendo sistematicamente com a ameaça portuária, supressão de mangues, diminuição de áreas de pesca, desmatamento, impedimento de indivíduos circularem próximas às ferrovias. Alguns indivíduos foram proibidos judicialmente de circular próximos às ferrovias, porque a mineradora alegava que eles poderiam intervir na circulação, impedir a circulação do minério, E a gente tem que destacar que a ferrovia é uma ameaça para aquelas populações, porque a gente tem recorrentemente atropelamentos na ferrovia, na Estrada de Ferro Carajás. Então, muitas crianças e famílias vêm perdendo entes queridos na travessia dessas ferrovias, que nem todas as localidades têm passagens protegidas, elas acabam passando pela ferrovia e sendo pegas pelo trem. É bastante triste pensar isso. Bem, de uma maneira sintética, eu sintetizaria aqui o projeto Carajás, os impactos do projeto Carajás, relacionando que esse empreendimento foi um empreendimento que abriu a fronteira amazônica na direção do Maranhão para o Pará. Abrindo a ferrovia, a gente teve uma intensificação do desmatamento, a gente teve um crescimento das cidades, crescimento desordenado dessas cidades. Cidades como Marabá, Paraupebas, Açailândia, o surgimento de novos municípios como Canaã dos Carajás, como Curionópolis, são municípios que surgiram em grande parte efeitos desse grande projeto Carajás e que tem hoje um impacto urbano, um crescimento urbano completamente desordenado, descontrolado, com impactos com danos ambientais, com uma péssima infraestrutura, com várias áreas de ocupação não regularizadas e sem nenhuma infraestrutura urbana. Então, os impactos sobre o bioma amazônico, os impactos sobre as populações são gigantescos para pensar nesses 40 anos de Projeto Carajás. No caso dos povos indígenas, Luiz, especificamente, como essas 4 décadas de extração de minério naquelas regiões prejudicaram as comunidades que historicamente ocupavam os territórios? Não dá para nós deixarmos de lado que a mineração, juntamente com a exploração de madeira, são os fatores que mais produzem perdas para os povos originários do nosso país. E os impactos sobre os indígenas e as populações tradicionais merecem, sem dúvida nenhuma, um capítulo à parte. Não é um capítulo à parte do livro, mas o livro trata sobre isso. A gente tem, dentro desse complexo Carajás, que é o que a gente chama, o que é o complexo Carajás? As estruturas de mina, que servem a mina, na região de Carajás, perto de Paraupebas e dos municípios vizinhos. A ferrovia, que passa o estado do Pará, atravessa o estado do Maranhão e chega ao porto de São Luís. A siderurgia, que está situada tanto em Açailândia, mas também em Marabá. Para pensar o efeito sobre as populações indígenas tradicionais, a gente também fez um aprofundamento ao longo dos 2 textos, para pensar esses impactos sobre os povos tradicionais. E aí a gente chama atenção que 3 terras indígenas estão no trajeto da Estrada de Ferro Carajás, foram cortadas pela Estrada de Ferro Carajás. A terra indígena Mãe Maria, a terra indígena
Caru e a terra indígena Rio Pindaré. Além disso, a gente tem os indígenas Xikrin, da terra indígena Xikrin de Cateté, que foram afetados diretamente pela mina. Então, esses indígenas vivem ao lado da mineradora. Os indígenas Xikrin, eles não são afetados Quer dizer, eles são afetados pela mina. A mina não está diretamente dentro do território deles, mas os rios que correm das minas estão nos territórios deles. Então, por exemplo, Xikrin do Cateté vem alegando que a Vale vem poluindo os seus rios, contaminando os seus rios e inviabilizando suas condições de vida. Porque parte do rejeito, e dos contaminantes que vêm da mina do níquel estariam contaminando os rios cujas águas são consumidas pelos indígenas Xikrin. Além disso, a gente tem uma série de conflitos ao longo da ferrovia que afetaram populações inteiras de indígenas, como os gaviões ao longo da ferrovia da Estrada de Ferro Carajás. Além dos indígenas, a gente pode citar conflitos e impactos causados sobre comunidades quilombolas, comunidades tradicionais ali situadas. São 88 comunidades quilombolas atravessadas pela Estrada de Ferro Carajás. 88, que tiveram igarapés cortados pelos trilhos, que tiveram suas dinâmicas de mobilidade subjugadas pelo fluxo do capital, pelo fluxo do vai e vem do minério. Além disso, uma série de assentamentos de reforma agrária foram divididos pelos trilhos, e foram diretamente atingidos por esse grande projeto. Então, o que a gente está falando, além dos impactos, a gente está falando de grupos extremamente vulneráveis, grupos tradicionais que sequer foram consultados sobre as suas vontades, tiveram sua consulta prévia discutida para que esses empreendimentos fossem instalados ou que esses empreendimentos fossem ampliados em seus territórios. Então, a gente tem uma falta de participação desses grupos nas decisões públicas, e coletivas que afetam eles diretamente. Então, esse é um ponto que merece realmente destaque e foi super importante você ter lembrado a gente aqui de tratar ele. Depois que essa gestão genocida do Jair Bolsonaro foi empossada, Luiz, você identificou mais prejuízos nesse campo da mineração? Houve uma redução da fiscalização, por exemplo, no sentido de beneficiar essas grandes empresas exploradoras de minério? Sobre o modelo mineral, o projeto de mineração proposto pelo governo Jair Bolsonaro, a gente pode dizer que ele é um projeto intensificado vindo do governo neoliberal do Michel Temer. Qual era o objetivo do governo Michel Temer que o governo Bolsonaro abraça enquanto seu projeto para a mineração? Primeiro, uma aceleração da exploração mineral. Eu não quero dizer que os governos anteriores não propunham uma aceleração. Todos eles propunham aceleração do modelo mineral, da extração mineral em território brasileiro, que tem a ver com uma decisão política de colocar o Brasil enquanto um país subserviente e vendedor de matéria-prima, de minério de ferro, de soja e de produtos primários em geral. Então, o governo Bolsonaro vem com esse leque de aproximações com o setor empresarial, com o setor do agronegócio, intensificar o modelo agro-minero exportador brasileiro. Jair Bolsonaro, com o seu grupo de atuação no Ministério de Minas e Energia, vem intensificando o processo de aceleração dos procedimentos dentro da Agência Nacional de Mineração, o que alguns chamam de guilhotina regulatória. O que isso significa? Significa reduzir os prazos e os processos de fiscalização ao longo dos pedidos de licenciamento para explorar recursos minerais. Eu não estou falando ainda do licenciamento ambiental. Estou falando de procedimentos de lavra, autorização de pesquisa, leitura dos relatórios de pesquisa. Tudo isso está sendo acelerado e, inclusive, com apoio da OCDE,
né, das organizações dos principais países do mundo, né? Então a gente está falando de um projeto cujo interesse internacional é acelerar o processo de exploração de minério no Brasil. E, obviamente, o governo Bolsonaro apresenta algumas novidades dentro desse projeto mineral brasileiro. E quais são essas novidades? São as novidades mais perversas possível, sobretudo o aumento dessa exploração, né, mas também a expansão de novas áreas. E o que significa a expansão de novas áreas? Sobre o que eles estão olhando, o que eles estão demandando, o que eles estão desejando. O governo Bolsonaro e os seus grupos de apoio, e aí tem garimpeiros, grandes corporações, países estrangeiros, grandes potências, estão pressionando para a abertura das áreas de terras indígenas para a exploração mineral. Esses grupos também estão tensionando para que facilite-se ou que desburocratize, né, como eles dizem, o licenciamento em áreas próximas ou no entorno de unidades de conservação, ou até mesmo a abertura de unidades de conservação, como as RESEX, né, as reservas extrativistas, para a exploração mineral. Então é uma série de desejos, algumas já expressas em projetos de lei, como o projeto 191, né, de 2020, que abre as terras indígenas, né, que tem o intuito de abrir as terras indígenas para exploração mineral, petróleo, hidrelétricas, né, mas também outros projetos que também têm em curso, como a permissão de exploração em áreas de reserva extrativa e outros documentos que mostram os desejos do governo Bolsonaro de avançar sobre ou na proximidade de ambientes que necessitam grande proteção, né? Depois daqueles episódios que nós tivemos em Brumadinho e Mariana, Luiz, onde houve a perda de centenas de vidas humanas, a destruição sem precedentes do meio ambiente, da fauna, da flora naquelas regiões em Minas Gerais, dá para dizer que aconteceram avanços não só na legislação referente à mineração no país, mas também na fiscalização desse tipo de atividade. Houve algum tipo de aprendizado, ao menos depois dessas tragédias sem tamanho? Sem dúvida nenhuma, Anderson, essas duas grandes tragédias que a gente teve recentemente chamaram bastante atenção da sociedade brasileira sobre o problema da mineração, sobre os danos que elas podem causar e a magnitude dos impactos ambientais e sociais que o rompimento de uma barragem pode provocar. Primeiro, gostaria de dizer que esses não foram dois eventos separadamente isolados, né? A gente já teve uma série de outros eventos em Minas Gerais, em Goiás, no Pará, né? Tivemos recentemente o rompimento de uma barragem no Maranhão, de uma mineradora canadense, né? Então a gente tem na história recente do Brasil uma série de ocorrências mostrando que esses danos são frequentes, que esse tipo de casos de rompimento, de vazamento de barragens são constantes e produzem uma série de mortes e de danos ambientais. Esse é o primeiro ponto que é fundamental a gente pensar aqui, né? São eventos recorrentes. E a legislação, infelizmente, não evoluiu como deveria se evoluir. Do ponto de vista ambiental, é bom lembrar que logo após o rompimento da barragem de Mariana, né, em Mariana, né, da Vale Samarco BHP, o que aconteceu? O governo de Minas Gerais flexibilizou a legislação ambiental. Ele permitiu que os licenciamentos, inclusive de barragem, fossem acelerados, né? Então, que suprimissem etapas, né, que são divididas, o licenciamento ambiental, né, licença prévia, licença instalação, licença operação, que essas fases pudessem ser condensadas, né, em uma única, muitas vezes, ou em duas delas. Isso facilita o processo de licenciamento e dificulta o processo de análise. Além disso, em Minas Gerais, se criou um mecanismo de definição de projetos prioritários. Esse mesmo mecanismo de licenciamento foi levado para o governo federal recentemente. O governo Bolsonaro vem colocando projetos de mineração prioritários
né, para serem avaliados com maior celeridade pelo órgão ambiental. Então eles criaram um mecanismo que os empreendimentos que estão no PPI, né, na política público-privada do governo, né, eles têm um processo de aceleração, e são considerados prioritários, eles têm um processo de aceleração mais rápido. Esse é um ponto que a gente tem que pensar. Enquanto isso, o licenciamento ambiental está no Congresso Nacional sendo desmontado, né, pelos diferentes substitutivos do projeto que está em tramitação, né, da nova Lei Geral do Licenciamento. Então são diversos ataques à legislação ambiental. Por outro lado, o rompimento da barragem em Brumadinho, também da Vale, fez com que os parlamentares fossem pressionados pela revisão do licenciamento, não, mas das regras sobre barragens. Então, nesse mecanismo, teve uma pequena melhoria da legislação anterior, que era de 2010. É bom lembrar que o primeiro projeto é escrito pelo Senado e esse é alterado uma série de pontos, inclusive a diminuição das multas, né, a obrigatoriedade de seguro ou caução, tudo isso foi retirado pelos deputados a pedido das mineradoras e das organizações ligadas às mineradoras. Então a gente teve algum avanço, mas ao mesmo tempo esse avanço foi aquém do que a gente precisa para garantir não só a segurança das barragens, mas o direito das comunidades ameaçadas e atingidas por essas barragens. Então uma legislação de atingidos por barragem é fundamental no Brasil, para que a gente tenha clareza de quais são os direitos e responsabilidades, os direitos das populações atingidas e as responsabilidades das empresas. É fundamental que a gente discuta isso e que isso seja melhorado por novas legislações. Bem, em Minas Gerais, a gente teve a aprovação de uma proposta de lei, né, chamada Mar de Lama Nunca Mais. Essa proposta de lei, ela produz melhorias, como, por exemplo, a proibição de barragens a montantes, que depois foi proibido, inclusive, pela própria Agência Nacional de Mineração. Essas barragens a montantes teriam que ser, então, desmontadas. Isso do desmonte, mesmo isso, agora está sendo interpretado com não, elas têm que parar de operar, né, elas têm que ser reconfiguradas. Então, assim, nem isso de desmontar essas barragens já ali instaladas foi resolvido. Então a gente teve avanços, mas avanços muito lentos que ainda permitem que novas ocorrências desse tipo ocorram. Então a gente continua inseguro frente a essas barragens. Por quê? Eu digo inseguro. Inseguro porque as barragens que romperam até agora, todas tinham aval de qualidade e aval de segurança, de estabilidade. Elas romperam sendo consideradas estáveis. Se barragens consideradas estáveis podem romper, imagina as que são consideradas instáveis. Colocam ainda mais em vulnerabilidade as comunidades ali postas. E outro evento que foi em decorrência dessas novas medidas, sejam legislativas, sejam por pressão dos governos, foi que só a Vale removeu mais de 1.000 pessoas próximas a barragens em Minas Gerais. Então a gente tem um efeito pós-desastre, que é essa pressão das comunidades que vivem abaixo da barragem por serem removidas, para serem retiradas. Então nem isso está sendo debatido da maneira correta. Qual é o direito dessas comunidades? Quando elas poderão voltar? Elas poderão voltar? Para onde elas devem ir? Quem define como e para onde elas vão? Então, assim, é um debate ainda aberto na sociedade brasileira que não foi enfrentado com os dois rompimentos e outros rompimentos com magnitudes um pouco menores, O que nos coloca ainda, nos parece, que precisamos de um outro rompimento para que sim a sociedade brasileira volte a debater. Mas é um absurdo, porque a gente não pode ficar sendo ordenado do ponto de vista do debate público só quando desastres ocorrem.
Como nós sabemos, Luiz, a Vale é a principal responsável por todos esses crimes produzidos no campo da mineração no nosso país. Em 2020, sem considerar as empresas controladas e as joint ventures, a Vale representou 45,7%, ou 95,4 bilhões de reais, do faturamento total do setor mineral nacional, que foi de 208,9 bilhões de reais. Por que até hoje, Luiz, essa empresa opera com tanta liberdade, promovendo as maiores tragédias ambientais e humanas da história do nosso país? E essa pergunta é fundamental. Por que as mineradoras não são devidamente responsabilizadas e multadas pelos danos que provocam nesses grandes desastres ou por impactos cotidianos? E a resposta está um pouco o que você falou para a gente aqui. Essas mineradoras produzem grande lucratividade a seus acionistas e existe uma espécie de dependência mineral. A dependência mineral ela tem menos a ver com os tributos pagos pelas mineradoras e mais a ver com a ideia de que a mineração é fundamental para o desenvolvimento nacional. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, que as mineradoras têm uma série de privilégios fiscais. Então, elas pagam apenas 3% pela exploração mineral, a CEFEM. Elas não pagam na exportação de bens primários por causa da Lei Candir. Elas, na Amazônia, têm uma série de isenções fiscais, sobretudo sobre o imposto de renda, fazendo com que elas paguem apenas uma pequena parcela do imposto de renda, se eu não me engano, 25%, por causa de legislações, inclusive da ditadura militar, e tudo isso porque ela traria benefícios à sociedade na balança comercial via exportação. É bom dizer que, do ponto de vista do PIB nacional, da geração de riqueza interna nacional, a mineração não representa nem 2% da produção nacional, do produto interno nacional. A mineração não gera emprego e renda para essa sociedade. A mineração é vista como uma solução, mas ela não é a solução. Inclusive, outros custos sequer são contabilizados. Imagina só que o acordo que a Vale fez para pagar os danos de Brumadinho foi praticamente todo solvido com os lucros do começo desse ano. Então, em um trimestre de lucro, a Vale pagou todo o seu dano, ou o dano que foi colocado financeiramente, pelos acordos jurídicos e pelo governo de Minas Gerais. Ela pagou todo esse dano com apenas o lucro de um trimestre. De fato, essas mineradoras não estão sendo adequadamente multadas e responsabilizadas pelos danos que provocam à sociedade, sem contar os danos à água, o dano ao ar, as mudanças ecológicas e ambientais no entorno dos seus empreendimentos. Isso tudo, sequer é contabilizado nessa matemática de danos. Isso tudo de alguma forma, são externalidades que afetam as populações e esse custo fica socialmente distribuído. Você enxerga alguma possibilidade, Luiz, com tudo que está colocado, com todos os interesses envolvidos, de se modificar o modelo mineral brasileiro? Há articulações para tentar rever esse regramento no Congresso, por exemplo? Como é que as entidades da sociedade civil, o próprio Comitê em Defesa dos Territórios frente à mineração, têm participado desse debate? E sobre o modelo mineral brasileiro, é bom dizer, que eu já disse no começo da nossa entrevista aqui, o modelo mineral brasileiro, o debate sobre o modelo mineral brasileiro é muito recente na sociedade brasileira. Apenas com esses desastres mais contemporâneos é que a sociedade veio se atentar para o problema mineral, para a questão mineral. Mas ainda assim estamos longe de um debate aberto, público e no qual participe toda a sociedade, inclusive a sociedade urbana dos grandes centros, do Rio, São Paulo, Minas Gerais um pouco menos, Belo Horizonte está ali no epicentro de grandes explorações minerais, A própria metrópole de Belo Horizonte está envolta de diversos buracos, minas e impactos que vêm, inclusive, ameaçando seu próprio abastecimento hídrico. Mas se a gente for pensar em São Paulo, Rio,
outras capitais, Porto Alegre, isso é muito pouco debatido pela sociedade. Então a sociedade de fato tem alguns movimentos, movimento pela soberania popular na mineração, o MAN, recentemente o MAB, atingidos por barragem, vem discutindo a mineração, o Comitê Nacional em Defesa do Território vem discutindo o modelo mineral brasileiro, tem como um dos seus principais pontos de objetivos, desenvolver um debate sobre o modelo mineral brasileiro, mas a sociedade não está ainda mobilizada ao ponto de influir em políticas públicas que alterem o modelo mineral brasileiro. Isso faz com que hoje, no Congresso, que se debate a alteração do Código da Mineração, existe lá um grupo de trabalho discutindo a alteração do Código da Mineração, não há quase participação popular. As mineradoras conseguem influir diretamente, a sociedade como um todo não consegue participar. Então, quem dita hoje as regras do modelo mineral, quem influi diretamente sobre a legislação mineral, não é a sociedade como um todo, não é a sociedade civil, e sim são, sobretudo, as grandes corporações e agora, no governo Bolsonaro, o grupo de garimpeiros. Grupos de garimpeiros e empresas transnacionais, sobretudo a Vale, influenciam diretamente sobre a legislação que está sendo pensada e transformada, mas também vem influenciando diretamente a forma de gestão dos órgãos públicos sobre a atividade mineral. Para terminar, Luiz, eu gostaria que você nos dissesse como os nossos ouvintes podem ter acesso a essa importante obra, o 4 décadas do projeto Carajás, Fraturas do Modelo Mineral Desigual na Amazônia. Como é que nós podemos adquirir o livro? Onde é que ele está disponível? Bem, e para quem quer acessar o livro e outros materiais do comitê, é só entrar no nosso site, no Comitê Nacional em Defesa do Território Frente à Mineração. Tem vários documentos, além desse livro, no nosso site. Tem documentos sobre as legislações que foram aqui citadas, de segurança de barragem, tem textos relacionados à política mineral do governo Bolsonaro, mas também do governo Temer. Então o comitê tem se colocado como um ator que debate o modelo mineral brasileiro. É bom dizer que o comitê é formado por uma série de movimentos sociais e organizações não governamentais, grupos de pesquisa, que têm olhado para o modelo mineral, para esse modelo extrativo que o Brasil está inserido e se colocou no mundo enquanto um país agromínero exportador, e a gente vem produzindo uma série de materiais. Só queria deixar destacado para o ouvinte que queira aí procurar esses materiais. A gente fez também 2 publicações recentes, retomando aqui, um caso dos indígenas Munduruku e os seus impactos e os impactos sofridos pelo garimpo ilegal em suas terras. Esse é um documento super importante que você que está interessado no tema precisa ler. É um caso assustador, com ameaças às comunidades, com ameaças a lideranças, com destruição da Associação de Mulheres Munduruku. Então, toda a minha solidariedade ao povo Munduruku que luta contra a mineração e contra o garimpo ilegal. Bem, e outra publicação também recente, que também tem um dos capítulos sobre indígenas e mineração, é o contexto da mineração em Covid. A gente tem uma publicação específica sobre mineração em Covid que relata como as empresas se comportaram nesse processo, que sofrido que foi a perda de muita gente. As mineradoras não pararam, a mineração não parou durante a Covid. E outros materiais estão aí por vir, um documento super importante mostrando quem são os atores por detrás do debate e do interesse da mineração em terra indígena, o PL 191 de 2020, e também uma publicação mais esperançosa ainda, que vai discutir os territórios livres de mineração, os movimentos que vêm lutando contra a mineração e que querem seus territórios livres, o que tem ali em jogo, o que eles estão falando que é melhor que a mineração. Então essa é uma publicação também muito rica que vai vir por aí nos próximos 2 meses para o ouvinte que tiver muito interesse no debate mineral brasileiro.
Temos então que fortalecer não só o comitê, mas essas diferentes organizações ligadas à pauta da mineração. Temos que fortalecer um outro olhar sobre a mineração, um outro olhar sobre o modelo mineral brasileiro. É preciso construir um outro modelo mineral brasileiro. Luiz Jardim, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também mandar aqui meu forte abraço. E assim eu gostaria de deixar esse recado agradecendo aqui não só o ouvinte, mas também o programa Faixa Livre, né, porque é um espaço super importante para o comitê, para a academia, né, eu vindo da academia, é um espaço super importante para dialogar com a sociedade. Muito obrigado. Conversamos aqui com o professor da Universidade Federal Fluminense, a UF, e membro do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração, Luiz Jardim. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já. Bandeirantes 860. Nova frequência para velhos amigos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a FAFERJ, Felipe dos Anjos. Felipe dos Anjos, bom dia. Bom dia a todos e todas ouvintes da Rádio Faixa Livre. Bom dia, Anderson, e mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Felipe, muito obrigado por você estar novamente aqui conosco no Faixa Livre. Felipe, nós já não conversamos com você há algum tempo aqui no programa, mas eu queria começar por uma data que quase passou batida por nós, diante de tantas demandas que têm aparecido no nosso país, que é o Dia da Favela, comemorado na última quinta-feira. Ao contrário de todo o preconceito que existe, Felipe, especialmente aquele que diz que as favelas são espaço para a formação de criminosos, esses espaços têm muita potência, produzem experiências de extrema importância para toda a sociedade, no sentido de desconstruir essa retórica isolacionista. Felipe, você que vive essa realidade no dia a dia, o que a favela representa hoje para a sociedade brasileira em geral? Acho que hoje a favela representa, as favelas e periferias, né, representam a força de trabalho que movem o país e movem aqui o estado e a cidade do Rio de Janeiro, né? São homens e mulheres, são trabalhadores que vivem e historicamente ocuparam os territórios da favela, né? E historicamente a favela nasce sob o símbolo da resistência, né? As primeiras favelas surgem no contexto do final da escravidão no Brasil, né? Onde os negros escravizados são largados pelo Estado à própria sorte e tem que achar uma solução para sobreviver, e a solução que esses negros escravizados acharam para sobreviver foi a favela, né? Que por nascer da resistência, principalmente, né, desses negros escravizados, por ser a resistência à opressão do Estado, né? E à época até esse processo de eugenia que visava eliminar os negros os negros recém-libertos e trazer essa onda de imigrantes de colonos europeus no século XIX, né, um processo de eugenia. Então, essa resistência a esse ataque do Estado, e desde então vem gerando essa criminalização da favela, né, esse olhar preconceituoso sobre a favela, mas somos nós que construímos esse país e somos o povo que carrega a maior carga tributária do mundo, né, pagamos nossos impostos e infelizmente não temos retorno do Estado. A única parte do imposto que é revertido para nós é a parte da segurança pública através da opressão, né, dos ataques que o Estado faz através da Polícia Militar. Infelizmente, isso tem sido recorrente na história das favelas, desde o início das favelas, né? E as políticas públicas de saúde, educação, geração de renda não chegam. E não é preciso falar que a favela tem muitas potências, né? Muitas pessoas que empreendem, um grande potencial de formação de atletas também, né? Um grande potencial de formação de qualquer tipo de profissional, engenheiros, médicos, doutores, mas que infelizmente essas pessoas acabam sendo marginalizadas pelo território, pela forma como se constituiu a favela, a resistência aqui no Brasil, né? O
que você destacaria hoje, Felipe, como o maior legado que as favelas têm deixado para o nosso país? O que pode e deve ser celebrado em relação ao que as pessoas que vivem nessas comunidades nos deixam? Eu acho que o legado fica no exemplo de um povo trabalhador, né? De um povo que não se entrega apesar das dificuldades, de um povo que vem sofrendo, sendo esmagado por um governo de orientação fascista de extrema-direita, né? Que infelizmente foi eleito no país. Fica o legado também das manifestações culturais, como o funk, genuinamente da favela, samba, né? Hip hop, o rap e outros companheiros também que fazem trabalhos relacionados à arte e cultura, principalmente, muito grande na favela, que não é visto principalmente por esse governo, que na área de educação e cultura tem feito várias políticas para que haja, na verdade, o corte de verbas, né? Eu acho que esse governo Bolsonaro e seus ministros de extrema-direita, o governo de extrema-direita, acho que ele percebe a potência que a favela tem na cultura e nas artes, por exemplo, para tirar verbas, né? E sem verba, sem condição pública, a gente não faz projetos, né? A gente pode conseguir alguma coisa ou outra através, mas eu acredito que só com a força mesmo do Estado, através dos nossos impostos, né, que nós pagamos, revertido para que essa produção cultural seja feita, só assim a gente pode produzir cultura e arte de verdade, né? Eu não acredito nesse discurso meritocrático de uma pessoa que vai e consegue. Nós lutamos sim, né? Temos nosso mérito sim, mas queremos a presença do Estado também fomentando cultura e educação e lazer, né? Esporte, que são grandes legados que a favela pode deixar, e produzir também nossos doutores, nossos professores, nossos engenheiros, nossos médicos, né? Que já estão aí atuando, principalmente depois da política de cotas. Eu acho que esses profissionais já estão na sociedade, já estão atuantes, é a prova de que a favela ela precisa apenas do seu direito, nada mais, nada menos de um direito. A gente exige que o direito fundamental, que os direitos fundamentais da Constituição sejam cumpridos para que a gente possa exercer o nosso processo de cidadania. O que nós temos visto, Felipe, infelizmente, nos últimos tempos, é um aumento exponencial dos episódios de violência nas favelas. Depois de um ano de 2020, onde houve recuo em alguns indicadores, esse ano me parece que voltou-se àquela lógica do confronto que vinha dominando a atuação das forças de segurança do Estado. Vocês têm percebido esse aumento da violência de que forma, Felipe? É algo que voltou a amedrontar os moradores ou, em momento algum, mesmo com aquelas medidas estabelecidas pelo Supremo de proibição de operações policiais em favelas, esse temor ficou de lado? O que a gente pôde perceber é que mesmo com a pandemia, né, mesmo com a questão do isolamento social, e do aumento da higiene, o Estado, em vez de mandar para as favelas políticas sociais que pudessem cumprir o isolamento social, que pudessem aumentar as condições de higiene, a gente percebeu que logo no início, quando o coronavírus chega aqui ao Brasil, especialmente ao Rio de Janeiro, a Polícia Militar fazia uma série de operações, né, em que a gente não entende, não consegue realmente saber o motivo dessas operações em meio à pandemia, né, e operação policial. E é bom esclarecer que a ADPF das favelas, né, como ficou conhecida a decisão do Supremo, ela não proibiu a realização das operações, ela restringiu. Ela apenas fez cumprir que certos procedimentos para uma operação sejam feitos, né? O que a gente vê é a completa falta de planejamento dessas operações em favelas, né? Para começar, a gente deve refletir até onde é efetivo uma operação na ponta. O fuzil, para chegar até a favela, ele percorreu fronteiras. Os entorpecentes, para chegar até a favela, percorreu fronteiras. Já está provado que as favelas não produzem armas nem drogas, né? Parece um papo antigo, mas então essa política de invasão às favelas
pouca coisa tem a ver com arma ou com entorpecente, porque se você quiser quebrar essa cadeia, você vai nas fronteiras de onde está vindo isso. Essa política já está cada dia mais evidente que é uma guerra ao pobre, ao favelado, à favela e ao símbolo da resistência que ela representa, né? Não é preciso ser um especialista em logística. Infelizmente, no Brasil hoje nós temos um ex-capitão presidente do Brasil, um ex-capitão que foi expulso das Forças Armadas, e nós temos um general que é vice, né? E a história dessas operações mal sucedidas, elas se repetem. Temos um vice-presidente que é general, que serviu, inclusive no norte do país, sabe que as nossas fronteiras são de guarnecidas, sabe que é de lá que vem arma e droga, mas mesmo assim nada é feito, porque essa política da violência, dessas operações e dessas mortes, ela gera um capital político extremamente grande, justamente para essa extrema-direita que está aí no poder, né? Então, essa extrema-direita, ela se alimenta dessa violência e desse medo daqui de 2 em 2 anos para poder pedir voto para o cidadão que está assustado, que está acuado com tanta violência. Essa é a estratégia que tem sido adotado, né? E a situação de fome e miséria que o Brasil está vivendo também, fica muito complicado a gente fazer até mesmo a movimentação política, né? Para quem pensa que quanto pior, melhor, o cenário político não é esse. Quanto pior, pior mesmo para você mobilizar a população, com fome, na miséria e sem emprego. E essa pandemia, Felipe, provocou muitos problemas para os moradores dessas regiões. Nós conversamos contigo pela última vez no ano passado, quando a Covid-19 ainda matava bastante gente, mas de lá para cá a coisa ainda piorou. Hoje, Felipe, o que o coronavírus deixou para os moradores de favelas? Essa pandemia, ela provocou muitos problemas, e aí se a gente pegar o problema principal é o Bolsonaro, é o governo Bolsonaro, a forma deliberada como o governo Bolsonaro atuou para que esse vírus ele se espalhasse, né, pelo Brasil. A CPI do coronavírus mostrou que não foi questão do governo não fazer, o governo atuou a favor do vírus, né? Era notório que esse vírus ia chegar nas áreas mais pobres e causou um prejuízo muito grande, traumas muito grandes, né? O coronavírus ele matou o corpo da favela e matou a alma também, né? Matou o corpo porque diversos companheiros perderam a vida, né? Inclusive companheiros da associação de moradores, homens e mulheres aí, presidentes e presidentas de associação, de coletivos, de movimentos de favela que saíram de casa para lutar contra o coronavírus, para poder entregar uma cesta básica, sabendo do risco, e não voltaram para suas famílias. É uma história que eu não vou esquecer e que eu sempre vou fazer questão de relembrar, né? A gente precisa homenagear esses heróis do povo brasileiro quando houve esse ataque deliberado do governo Bolsonaro em potencializar o poder mortal do vírus, né? E a nossa defesa foi essas lideranças comunitárias, associação de moradores, o coletivo, os movimentos, ONGs, juntos, igrejas, terreiros, né? Religiosos de todas as religiões, juntos ajudando contra o coronavírus, porque nós fomos realmente abandonados pelo Estado, e é isso que vai ficar registrado na história, esse abandono, né? E hoje a marca pior que o coronavírus deixa nas favelas é a fome. A fome voltou a assombrar milhões de famílias brasileiras, né? Milhões de famílias brasileiras estão vivendo na miséria, e é complicado ver que a gente não tem uma ação efetiva do governo no combate a essa situação lamentável em que a gente se encontra. Então, o que está salvando, o que está deixando ali a gente ter um respiro, acho que é essa questão da união dos movimentos de favela, né, e da solidariedade, porque a depender do governo, principalmente o governo federal, na figura do presidente Bolsonaro, ele só agiu para piorar uma situação que já era bem ruim. Isso aí não sou eu que falo, a gente pode comprovar aí através do relatório da CPI da Covid. As autoridades governamentais, Felipe, apoiaram vocês da maneira devida durante a pandemia.
As ações das diferentes esferas, federal, estadual e municipal, forneceram aos moradores das favelas as condições necessárias para a superação da Covid? Olha, o pior cenário possível para nós das favelas foi enfrentar a Covid-19 com a prefeitura do Crivella, com o governo de Witzel e Cláudio Castro, o governo estadual, o governo federal de Bolsonaro. Acho que é o que chamam de tempestade perfeita o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Tanto no âmbito federal quanto no âmbito municipal e estadual, não houve apoio nenhum, não houve uma ação coordenada desses governos, né? O governo Crivella, por exemplo, a cidade estava abandonada, a área de saúde completamente sem rumo, perdida, né? No governo estadual, a gente estava às vésperas aí da prisão do governador Wilson Witzel, assume Cláudio Castro e escândalos também na questão dos respiradores e outros escândalos de corrupção do governo. E no governo Bolsonaro, além dos escândalos de corrupção, né, que a gente tinha na negociação da vacina, a oposição conseguiu uma verba de R$600, né? Foi a oposição que, através de muita luta, conseguiu um auxílio emergencial de R$600. A depender de Bolsonaro e do governo federal, não haveria nenhum tipo de auxílio, que fique claro, nenhum tipo de auxílio, né? A oposição, ela tenta, ao mínimo, um salário mínimo. O governo federal veio uma proposta de não pagar nada e conseguiu-se, graças à oposição, conseguiu um mínimo de R$600, que foi uma ajuda, mas que não conseguiu efetivamente manter ninguém em casa, né? E Bolsonaro soube barganhar exatamente com o desespero da população em ficar em casa com R$600 e passar fome, ou ir para a rua se expor ao vírus e trabalhar, né? Ele soube muito bem fazer esse terrorismo psicológico, principalmente com as pessoas da favela, né? Que a maioria hoje da mão de obra brasileira é de trabalhadores informais, né? São camelôs, são motoristas de aplicativo, são gente que está trabalhando no meio. A reforma trabalhista, antes do Covid, fez um trabalho casado, né? Você fez uma reforma trabalhista que jogou milhões de trabalhadores sem nenhuma seguridade na informalidade, depois vem o coronavírus, praticamente obriga esses trabalhadores a enfrentar um vírus mortal na rua para não passar fome. Então, foram uma série de fatores, né, que vem acontecendo no Brasil. Se a gente for analisar desde 2013, enfim, for fazer um recorte, uma hora tem que recortar, muito curto prazo, desde 2013 para cá, uma série de fatores que desembocam ali no golpe contra a presidenta Dilma, governo Temer, reforma trabalhista, previdência, Covid. O povo brasileiro vem sendo atacado, vem resistindo. Mas isso mostra a força também, vem sendo atacada, né? O que a gente precisa é mobilizar nossas bases, fazer o trabalho de base, conversar com todo mundo, porque a gente está perdendo de 7-1 essa partida. Nesse momento, Felipe, qual é a principal necessidade dessas pessoas que passaram por tantas dificuldades com o advento da pandemia? Qual é a demanda mais emergencial das favelas? Olha, a principal demanda hoje é por comida, sem sombra de dúvidas. Estamos preocupados aí, Natal chegando, né, fim de ano, é sempre um momento muito tenso para a gente, e esse ano vai ser mais tenso ainda para garantir a alimentação, a ceia dessas famílias, né? A gente sabe o símbolo que representa a família, né? E uma família passando fome é uma coisa terrível, e é comida mesmo, né? O Brasil ele chegou no porão do fundo do poço, de ser um país onde há riqueza, né? Onde há lucro. O Brasil produziu aí na pandemia vários bilionários, né? Alguns apontam que surgiram 20 novos bilionários no país, e estão especulando com a miséria do povo e o povo passando fome, né? Então, o próprio sistema capitalista cria essa anomalia, mas a característica desse capitalismo aqui do Brasil, né, do capitalismo dependente, esse capitalismo aqui do terceiro mundo, tem esse fenômeno onde o favelado passa fome e o bilionário emerge aí aplicando num país. Quer dizer, nós temos condições, nós temos riqueza, né? O
precisamos distribuir melhor, precisamos de políticas públicas, mas nesse momento imediato, nossa maior preocupação é com a fome e a arrecadação de alimentos vai ser importante. A Celeste me disse, Felipe, que vocês da FAFERJ entregaram um documento ao presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj, André Siciliano, com uma série de reivindicações, não é isso? Esses pedidos têm a ver com o que você disse na pergunta anterior. Houve algum outro pedido feito nesse documento? Esse documento foi entregue durante o nosso ato, né? Nós fizemos um ato no Dia da Favela, dia 4, Dia Mundial das Favelas. A gente marchou da sede da FAFERJ até a Alerj, onde fomos recebidos pelo presidente da Alerj, André Siciliano, devido ao fato de que o governador Cláudio Castro não nos atende, né? Nós já tentamos várias agendas, somos oposição declarada ao governo Cláudio Castro, mas a política é isso, né? A política é você ser oposição, sentar numa mesa e debater os temas, mesmo que tenha posições divergentes, dali tem que se tirar uma posição, né? E a política é feita dessa forma, através do debate, mas insistentemente, tanto o governo Witzel quanto o governo Cláudio Castro vem nos ignorado, e aí surgiu a ideia de fazer essa marcha, apresentar o documento ao presidente da Alerj, André Siciliano, do Partido dos Trabalhadores, né? Para que ele intermediasse, então, esse nosso encontro com o governador Cláudio Castro. Inclusive, esse encontro vai acontecer, né? E depois eu posso dar mais informes para vocês, mas na nossa reunião com o Siciliano ficou acordado que esse encontro vai acontecer. E as nossas principais reivindicações, entre outras, são o fim das troias, e aí para o ouvinte que não está acostumado à linguagem da favela, a troia é uma espécie de emboscada que a polícia faz na favela para tentar atacar o marginal e acaba acertando o inocente. Essas troias têm sido operações ilegais, né? Onde eles se instalam numa casa e fazem uma emboscada. O problema dessa operação é que, no momento dessa emboscada, eventualmente o morador pode estar na linha de tiro e é atingido, como aconteceu com a menina Kathleen, né? Que foi alvejada no Lins grávida e morreu. Então a gente pede o fim das troias. A gente pede também a câmera nos uniformes e nas viaturas dos policiais, né? A gente entende que o policial tem sua legítima defesa garantida, ele tem o dever de agir caso seja atacado para defender a sua vida e a do cidadão. Então, por isso, a gente quer a câmera no uniforme dos policiais para que tanto a legítima defesa dele seja garantida, quanto, se acontecer algum abuso, que esteja filmado e o cidadão possa se defender. Né? E a gente pede também uma fiscalização popular, né? Um controle social nas verbas do leilão da privatização da SEDAI. A gente quer ter uma participação, a fiscalização nesse dinheiro que está entrando nesses recursos, para que esses recursos sejam usados em obras de infraestrutura nas favelas. Por falar nisso, Felipe, o governador Cláudio Castro, o prefeito Eduardo Paes, eles têm ouvido as reivindicações de vocês, entidades que representam os moradores de favela do Rio? O governo de Eduardo Paes ainda tem sim interlocuções com muitas lideranças comunitárias, né? Nós da FAFERJ temos algumas divergências com o prefeito Eduardo Paes, divergências políticas, né? Às vezes de método, mas é um governo em que a gente tem um diálogo sim, um diálogo aberto. Já com o governo Cláudio Castro não. Ele insiste em não atender não atender nossas demandas, né? A tentar nos receber para uma reunião, para um diálogo franco, né? Principalmente sobre segurança pública, e a gente insiste aí, né? Como eu falei, dessa marcha das favelas, desse encontro com o Siciliano, vai ter uma reunião com o governador, essa reunião vai acontecer, e dessa reunião talvez a gente consiga, né, levar nossas demandas. Mas o que a gente necessita, na verdade, é um canal de comunicação mais rápido, né? Entre essas lideranças e o governo do estado, o governo do município e o governo federal. Porque justamente o que dá errado são as políticas feitas de cima para baixo. Eu quero encerrar, Felipe, te questionando se há uma expectativa de melhora para 2022 com a pandemia nos deixando, com a proximidade do processo eleitoral. O que vocês da FAFERJ esperam do próximo ano visando a melhoria das condições de vida dos moradores de favelas?
Olha, nós analisamos que política, que economicamente, né, não somos nós, os economistas já avisam que o ano de 2022 vai ser bem complicado, né? Um ano eleitoral, um ano de muita indecisão. Apesar do ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem suas offshore fora do país, afirmar categoricamente que a economia vai se recuperar, que está bombando, que tem uma recuperação em V, o que a gente tem visto é a fome aumentar. Então, as perspectivas para 2022 não são boas do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, vai ser um ano de luta, né? A partir do dia 1º de janeiro, né? Como foi a partir do primeiro dia do governo Bolsonaro, pelo menos nós da FAFERJ vamos usar todas as nossas forças, todos os nossos recursos para derrotar Bolsonaro, derrotar a extrema-direita, né? Um recado aos ouvintes que a gente precisa, além de derrotar Bolsonaro no executivo, precisamos também nos livrar da extrema-direita nos legislativos e na Câmara, né? Temos que conversar com todo mundo. Sabemos que essa extrema-direita possui um núcleo, as pesquisas apontam aí Bolsonaro principalmente de 20%, que é um 20% declaradamente racista, fascista, homofóbico, que é os 20% que não estão constrangidos por ter votado em Bolsonaro, vão votar na extrema-direita de qualquer maneira. Então, esse pessoal, na nossa leitura, ele está descartado, mas temos briga ainda assim, uma camada grande da população, principalmente a população, você ouvinte, você que está indeciso em quem vai votar, independente em quem você vote ou não, participe do processo político. Até se você não quiser votar, se intere mais sobre o processo político, até para não votar. E se você decidir votar, pesquise quem vai ser seu candidato, pesquise a qual partido esse candidato pretende, né? Vamos estar atuando FAFERJ pela esquerda, declaradamente no âmbito federal não temos outra alternativa, e é a nossa alternativa apoiar a candidatura do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, e estamos com Lula. Lula é nossa esperança de derrota, e da nossa vitória, né? E da derrota dessa direita fascista, que vai ser o primeiro passo rumo a um pouco mais de paz no nosso coração, que vai ser a derrota. Primeiro nós temos que derrotar esse governo e depois temos que garantir que nós consigamos governar, porque eles, mesmo após a derrota, eles vão fazer de tudo para que a gente não governe. Então precisamos de 2 movimentos. Para fazer esse movimento não tem segredo, companheiros e companheiras que estão me ouvindo, não precisamos inventar a roda, como diz por aí. A gente precisa fazer o trabalho de base, a gente precisa conversar com todo mundo. A gente precisa esgotar todas as possibilidades. Vai ser cansativo, vai ser como um trabalho de atleta. Tem que pensar que 2022 é uma maratona, né? E que não se encerra no voto na urna. Política não é só voto na urna, mas nunca antes na história desse país o voto na urna contou tanto. A gente vai precisar de todo mundo. Espero que todos estejam aí com esse espírito de luta para 2022, é o que a gente da FAFERJ deseja. E vamos à luta, companheiro, vamos à luta, que a gente precisa ganhar essa batalha. Felipe dos Anjos, eu quero mais uma vez te agradecer por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu forte abraço. Obrigado, Anderson. Obrigado a todos os companheiros do Faixa Livre, companheiras e companheiros ouvintes. Obrigado pela oportunidade. Muita força para a gente aí nesse 2022. Vamos todo mundo junto. Conversamos aqui com o secretário-geral da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro, a FAFERJ, Felipe dos Anjos. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre. Lembrando a vocês que a partir da próxima terça-feira nós estaremos de volta aos estúdios da Rádio Bandeirantes com a transmissão ao vivo do nosso programa. Mas amanhã, a partir das 8 da manhã, eu espero vocês aqui ligadinhos nos 860 da Rádio Bandeirantes para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!